João Belutti, então eu pergunto para você. O marketing da esquerda é melhor que o marketing da direita? Porque nos Yanomamis, morreu mais Yanomamis nesse governo que no outro, mas ninguém fala nada. Pelo contrário, do outro governo falaria, desse não fala. Teve incêndio na Amazônia, não estou falando que é culpa do governo o incêndio também, mas para quem está dizendo que vai defender a Amazônia e o Pantanal, tinha que ter um plano de emergência mais bem preparado. Mas também não colou. A questão da democracia é esse o governo que salva a democracia. Ninguém mais salva a democracia, só eles é que salvam a democracia. E cola no presidente Bolsonaro, que comprou um volume gigantesco de vacinas, distribuiu vacina para o país inteiro, colou aquele negócio, genocida, é contra a vacina. Então eu pergunto para você, para um governo que está de narrativa, então o brasileiro gosta de ouvir história. Vamos ouvir, narra para mim alguma coisa legal aqui, com bom marketing, não é? Vamos então ouvir histórias, que é mais gostoso do que gestar o país? Pois é, Capês, a aliança que elegeu o Lula foi uma aliança essencialmente de pauta negativa. Ó, sou anti o Bolsonaro, anti tudo isso que está aí. Da mesma forma, quando o Bolsonaro foi eleito, era um discurso anti-establishment. Agora, do Lula foi esse discurso, muitos campos ali se uniram, liberais, enfim, vários com o petismo nesse discurso, mas rapidamente o Lula, ele não tem esse receio em abandonar pautas quando não interessam mais, como dos Yanomamis, Amazônia, entre outros. Vide a própria questão da Marina Silva na Amazônia, agora a questão da discussão da exploração de petróleo lá, e ela que é esse símbolo do ambientalismo mais radical, nada falou sobre o tema, ficou bem omissa e conta com um grande cordão de proteção midiático. Agora, essa questão do Lula, de fato, me parece que ele voltou para o jogo mesmo, essa narrativa ficou forte para o lado dele, cada lado está tentando colher o seu capital político. Agora, o Lula vai aproveitar isso a todo instante, vide. As redes sociais, em parte da esquerda, gostaram dessa questão do Trump, porque trouxe o Lula de volta. Ele vinha com muita dificuldade em pautar a mídia. Por mais que o Lula seja presidente, lançou alguns programas. Mas peraí, Belutti, se gostaram, cadê o patriotismo? Gostaram porque revitalizou. E a economia do país? Não, gostaram politicamente, acho que até apostando na questão de que o Trump tem os recursos. Ele tem feito isso desde que assumiu. Ele fala uma coisa, taxação, depois recua. Não só no tema das taxações, várias coisas temas eleitorais ele falou e depois voltou. Então, o Trump tem essa questão. Agora, o Lula, ele vai aproveitar, vai discursar isso a todo instante. Agora, se a tarifa entrar em vigor, aí realmente a economia brasileira pode ser que piore e pode ser que não, porque a China pode fazer igual a Rússia. Ó, daqui, os outros países não querem comprar de você, daqui que eu compro e vira quase que uma colônia. Então, o Brasil está nesse meio termo e todos vão aproveitar politicamente, dos dois lados, a família Bolsonaro e Lula. Resta saber quem vai colher mais frutos políticos sobre isso. Eu não confio nem na China, nem nos Estados Unidos, não confio em ninguém. Rodolfo Maris. São duas reflexões aqui extremamente importantes, tanto a do Dorgan quanto a do Belutti. E eu quero trazer outra aqui, porque o Lula fala muito que está ferindo a democracia, está se metendo na democracia. Quem é que não lembra, na semana passada, ele esteve ferindo a democracia argentina quando estava lá, com uma plaquinha falando Kirchner livre. Ou seja, se isso não é ferir a democracia de um outro país, eu também não sei o que é. É que cada um, né? Ele já disse que a nossa democracia aqui ela é subjetiva, você entende como ela quiser. Então isso é muito ruim para o nosso país, porque num país onde 37% são analfabetos funcionais, ganha quem tem a melhor narrativa. E a gente está vendo um fenômeno, Capês. Isso aconteceu em 2022, quando alguns cientistas políticos disseram que na sua campanha eleitoral, Bolsonaro não soube se comunicar. E foi um dos grandes predicados para o qual ele tenha perdido a eleição de 2022. E nós estamos vendo agora um outro tipo de narrativa, um outro tipo de fenômeno. E qual é esse fenômeno? Nós estávamos vendo um presidente que estava em baixa, que a direita vem, ou que o presidente Donald Trump vem tentando ajudar essa democracia, tentando colocar, né, panos quentes em cima do que anda acontecendo aqui, e o tiro sai pela culatra, justamente porque agora Lula se fortalece em todos os comícios ou em todas as participações dele, em qualquer que seja, para a inauguração de um quiosque. Se ele for, ele vai falar sobre isso. Agora tá levantando a moral dele. Parece que caiu do céu. Nós tivemos o Lula 1 extremamente feliz, tivemos o Lula 2 quando caiu o pressão no colo dele, e agora nós temos o Lula 3 que caiu Donald Trump no colo dele. Ou seja, foi extremamente infeliz Donald Trump em colocar essa taxação citando Bolsonaro.
Bolsonaro. E agora, tudo que o Lula for fazer pode ser a inauguração de uma praça. Ele vai colocar isso na oratória dele. Meu irmão, se o Trump caiu no colo, haja força para segurar esse colo, hein? Paulo Loyola, tô curioso para te ouvir. Capaz, o primeiro comentário que eu queria fazer é em relação a uma fala sua do Bolsonaro com as vacinas. Obrigado. Eu gostaria de lembrar, o brasileiro tem esse problema mesmo, a gente tem a memória meio curta, não que seja exclusividade nacional, inclusive. Mas Bolsonaro trabalhou muito contra as vacinas, Capês. Vamos lembrar que, inclusive, o governador de São Paulo, até então, João Dória, foi quem, na verdade, bancou contra Bolsonaro o início da vacinação do país. Se temos uma pessoa a quem deveríamos agradecer, tenho a mais absoluta certeza que não é quem ofereceu remédio de piolho para Ema no Palácio do Planalto, que não é quem disse que as pessoas iam virar jacaré, que não é quem disse que a vacina dava doença, matava e que lidera o movimento anti-vacina nesse país, que está trazendo até sarampo de volta. Então, Capês, eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande aqui de lembrar essas ações de Bolsonaro, que comprou sim as vacinas porque foi obrigado a isso, indo na contramão mundial, inclusive de Donald Trump. Agora, sim, a gente tem, repito, uma frente de esquerda, governista, mas também representada pelo centro político brasileiro e pelo sentimento da maioria da população brasileira contra essa absurda intervenção americana na soberania brasileira. Por um ponto que foi dito aqui pelos representantes da direita, inclusive, pelos pedidos de intervenção na soberania brasileira. Que gostaria de lembrar, inclusive, temos aí pessoas do direito na mesa, pode muito bem ser enquadrado como crime de lesa pátria. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo com o país em 2025 chama-se crime de lesa pátria. Está trabalhando para prejudicar a economia brasileira no exterior sob uma prerrogativa eleitoral e ainda atrapalhou o projeto do próprio campo no meio tempo. Muito bem. Só lembrando, e de fato foi o nosso querido ex-governador, o João Dória, quem buscou a coronavírus. Eu estava, inclusive, lá, integrava o governo como secretário de Defesa do Consumidor, e é verdade, sim, foi o mérito dele. O Dória foi o primeiro a buscar a questão da vacina. Esse mérito ninguém pode tirar do João Dória. Mas o que eu quis dizer é que o Jair Bolsonaro abriu um crédito extraordinário de mais de 5 bilhões de reais e comprou 150 milhões de vacinas. Quem compra 150 milhões de vacinas não pode ser comparado a um genocida como Stalin, como Hitler, como Mao Tse-tung, como Pol Pot e como tantos outros aí que aterrorizaram a humanidade. Então, foi neste sentido que eu quis dizer, ou seja, você conseguiu colar uma narrativa de genocida a alguém que não exterminou nenhuma população, nenhuma raça, e pelo contrário, comprou as vacinas. Embora tenha falado em ivermectina, outras questões que são cientificamente contestáveis ou discutíveis, esse é um fato que não deveria... Não são contestáveis ou discutíveis. São mentiras do ponto de vista científico. São ineficazes do ponto de vista científico. Bom, isso você diz, eu me vacinei, estimulo a vacinar, mas ciência é uma coisa que a gente nunca pode afirmar com absoluta certeza. A gente pode afirmar sim, Capês. A gente pode afirmar. Mas você é cientista, eu não sou. Eu sei, mas você é cientista, eu não sou. A gravidade funciona porque a gente consegue explicar a gravidade. A vacina funciona porque a gente consegue explicar a vacina. Verdade, mas Cláudio Ptolomeu dizia que... A gente trata câncer porque a gente sabe que tem um fundamento científico no tratamento do câncer. Cláudio Ptolomeu disse que o Sol girava em torno da Terra. Poxa, a gente precisa ter ciência. Vamos dar uma parte, por gentileza, 1 minuto. Por favor, não há problema nenhum. Nós estamos numa mesa de debate onde milhares de pessoas estão nos assistindo. Em momento algum aqui a gente faz ataque ao presidente da República. Nossas falas são sobre os fatos, como você mesmo disse aqui quando começou o programa. Mas quando vem alguém da esquerda, como o meu amigo Paulo Loyola, ele sempre volta nos ataques ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E já que ele citou a vacina, eu quero ler para você, Paulo Loyola, e para quem está nos assistindo. O governo Lula registra prejuízo de 1,7 bilhão em vacinas vencidas.
Foi uma campanha eleitoral de 2022, eu não sou advogado do Bolsonaro, mas eu não consigo ficar aqui calado vendo essas narrativas de esquerda de que ele foi contra a vacina, de que ele foi contra não sei o que lá. Quando o governo é implantado em 2023, a primeira coisa que eles fazem é deixar vencer a vacina. Ou seja, mais uma campanha política, assim como está sendo também a questão do imposto de renda, dos R$5.000, a isenção do imposto de renda, que foi campanha dele lá atrás e até agora não aconteceu. Então essas falácias que falam sobre vacina já passou, foi lá em 2022, estamos vindo para uma campanha eleitoral em 2027, eu acho que esse disco tem que ser virado. Bom, eu sei, a questão da vacina está super. Eu só coloquei o seguinte, eu quis dizer, com minha pergunta ao Bellucci era com relação à esquerda saber explorar narrativas melhor do que a direita. E uma das narrativas foi essa de colar genocida no Jair Bolsonaro, sendo que genocida é um conceito muito mais grave do que esse. Foi isso que eu quis dizer. Mas